Alright, so here we are in front of the elephants. And the cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Me at the Zoo foi o primeiro vídeo postado no YouTube logo quando o site abriu em 2005. Nos primórdios, vídeos inofensivos como esse eram majoritariamente distribuídos. Nessa época já surgia aquele conteúdo um tanto estranho. Inúmeros vídeos, canais envoltos em mistério e estranheza. Ironicamente gerando uma situação aversa ao que o entretenimento propõe. O lado sombrio do YouTube na realidade é algo que vai além da barra de pesquisa e das recomendações aleatórias. Na introdução do episódio anterior, mencionei as playlists que aparecem pesquisando lado sombrio do YouTube na busca. Mas esses são mais aqueles vídeos cursed, nada mais são do que alguma propaganda antiga bizarra, animação demasiadamente esquisita, ou então aqueles vídeos de terror psicológico. Hoje não vou falar de nada disso, afinal essa parte é apenas a superfície. Nosso objetivo é o que está mais abaixo, então sem mais enrolação, partiremos em direção ao abismo. Reconhecido pelos seus trabalhos bizarros, mas que carregam um profundo significado, Olivier nascido no Congo, mas foi criado na França. Ele já era alguém inserido nas artes, mas seguia um caminho diferente. Olivier foi graduado em biologia e até chegou a trabalhar no ramo, mas não era algo que de fato o faria buscar aquilo que procurava. Isso construía em sua mente uma concepção a qual ele levaria mais pra frente. Olivier carrega uma filosofia, digamos assim, que dá um sentido para os seus trabalhos, por mais bizarros que possam ser, na maioria das vezes. Ele acredita que a arte possa ser dissecada e analisada, para saber para que serve e como funciona. Para ele, uma pintura, uma escultura, também são organismos, criando um paralelo com a biologia. A jornada artística de Olivier começa na reprodução de esculturas, primariamente de metal, porém aquele material parecia limitado e sem vida. Num belo dia, mais especificamente em 98, ele pensa em mudar a abordagem, trocando o metal por argila. Não somente isso, mas ele passaria a usar a si próprio como base de sua escultura. Segundo o próprio Olivier, argila, palha são materiais vivos e por consequência dão vida à forma. Transfiguração foi a sua primeira apresentação e foi o ponto de virada que passaria a definir sua carreira. Mesmo fazendo uma lambança com água, argila e tinta, usando-se a si próprio como escultura, Olivier atinge um outro estado na concepção. No seu canal do YouTube estão os clipes de suas performances e não vou mentir, mesmo com esse festival de bizarrice, alguns de seus trabalhos são realmente impressionantes. Na maioria das apresentações de Olivier, ele cobre o seu rosto com argila e espalha para o resto do seu corpo. Isso significa que a face modelada modifica a consciência e o comportamento. Transformação é o tema principal que Olivier traz em seus trabalhos. Segundo ele, o conformismo nos esmaga e nos tira de quem realmente somos. Fazemos as mesmas coisas, temos os mesmos interesses e preservamos o que necessariamente não é nosso, como marionetes sem vida esperando para que seus fios sejam puxados. Ele traz essa ideia até mesmo criando um paralelo com alguns artistas do passado, que fugiam desse conformismo, e é claro, isso foi refletido em seus respectivos trabalhos. Outro ponto a ser notado é como o senso do que é ou não é considerado normal é espalhado de pessoa para pessoa. Se você buscar por Olivier de Sagazan, seu trabalho é visto superficialmente como assustador ou aterrorizante. Alguns vídeos do canal dele podem ser meio difíceis de assistir, mas ainda assim recomendo dar uma olhada por conta própria. Nous sommes avec la matière de nos corps, de vraies marionnettes. La matière nous traverse de partout, du soleil qui nous nourrit jusqu'à l'air qu'on respire. La matière n'est pas inerte, ça parle, ça n'arrête pas de parler. Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire avant que ça s'arrête de parler, avant qu'on nous coupe les fils. Antes de ir para os canais mais bizarros, vamos para algo mais leve agora. E é claro, eu decidi incluir esse por ter pouco conteúdo falando sobre. In Cave Need Help se trata de uma sequência de vídeos de um cara alegando estar preso em uma caverna. Ele pede para seus espectadores para que busquem ajudá-lo a sair de lá ou para que chamem a polícia. Antes de tudo, quem é esse cara? Esse doidão aí se chama Tyler Klutz, ou Brad Maddox. Foi um ex-lutador profissional americano.
Em sua carreira, Brad conquistou alguns títulos, mas o que ele queria mesmo era um papel principal no WWE e ele conseguiu, mas ele entrou como árbitro. Ele não estaria nos holofotes, muito menos competindo como ele sonhava. Brad teve uma jornada estranha e difícil no WWE, sempre lutando, não no ringue, para conseguir um bom contrato. Ele até teve bons momentos quando foi nomeado diretor principal do evento pelo próprio Vince McMahon, mas as coisas iriam virar de uma forma que não atenderiam suas expectativas. As autoridades veriam em Brad uma oportunidade, mas que não seria o seu potencial. Brad foi ofertado a assinar contratos milionários, porém com uma condição: ele deveria vencer os mais casca-grossa do WWE. Essa situação se repetiu algumas vezes. Acontece que o Brad foi amassado nessas lutas. Devido a isso e algumas tretas, incluindo até vazamento de vídeos de entretenimento adulto, Brad Maddox foi afastado do WWE. É a partir daí que ele passou a postar os vídeos preso em uma caverna. Não, ele não estava preso em uma caverna, mas estava no fundo do poço. Ele se esforçou tanto para entrar no programa, só para ser chutado do dia para a noite. Isso parece ter afetado muito ele. Em abril de 2015 ele volta para o WWE, mas não por muito tempo. O Brad foi demitido depois de xingar a plateia. Mais tarde confirmado por ele que esse foi de fato o motivo de sua demissão. Bom, eu não entendo muito de WWE, mas sabemos que quase tudo ou tudo dessa porra é meme. As lutas são scriptadas e o que é passado no programa é para fins de entretenimento. Eu dei uma olhada em outros participantes que foram mandados embora por conta da companhia não saber o que fazer com eles. Talvez o Brad tenha sido um desses. E é dito que seu nome foi até arriscado para que ele não voltasse. Depois dessa decadência de eventos, o Brad desapareceu da cena e deletou todas as redes sociais. Ele tinha um canal onde ele postava alguns vídeos com sua filha pequena, mas parece que também foi excluído. Não se sabe por onde ele anda, mas é provável que ele ficou de boa, arrumando outros trabalhos e se dedicando à sua família. Angry Neighbor, escrito de trás pra frente, é um canal composto de inúmeros áudios de alguém que registra o barulho que seus vizinhos fazem. Esse canal possui mais de 7.000 vídeos e desde 2017 não houveram mais postagens. Os vídeos do Angry Neighbor atendem alguns padrões em comum. Os títulos apresentam uma série de números no início, seguido com o que ele está incomodado. Esses números provavelmente são a data e hora daquele respectivo áudio. E os títulos são, por exemplo, crianças mal educadas gritando, malditos vizinhos irritantes fazendo barulho. Quase todos os vídeos estão com os comentários desativados. Por algum motivo, os primeiros têm os comentários liberados, e não tem nada demais nos mesmos, só o pessoal falando bosta. A duração dos áudios é bem variada, alguns muito breves e outros até mesmo ultrapassando os 10 minutos. Tem mais dois fatores para considerar aqui. As gravações são feitas em locais diferentes e os vizinhos parecem não saber que estão sendo gravados. Em vários vídeos também acontece de não haver nenhum barulho exatamente, apenas o som do ambiente. Com isso chegamos a um detalhe. É possível que essa pessoa não esteja necessariamente registrando o barulho dos vizinhos para fazer uma denúncia ou algo do tipo. Sobre esse canal ficamos à mercê de especulações, muitas coisas são jogadas e aleatórias, os títulos dos vídeos parecem que foram escritos por uma criança que nem sabe escrever direito, e não há muito como tirar uma conclusão viável sobre isso no momento. Durante um período de 7 anos, Angry Neighbor juntou uma quantidade absurda de material sem nenhum motivo aparente, e encerrou suas atividades de forma repentina. Quero deixar claro que esse aqui em específico é meio complicado e tem muita coisa confusa. Remnants of Playground é um canal que surgiu em 2016. A descrição do mesmo já nos dá um pequeno entendimento do que se trata. Havia um grupo online de 5 indivíduos muito estranhos, denominado Playground, composto de 5 membros, atuando de 1999 a 2003. Para dar contexto, eu vou nomear cada membro do grupo com um número, beleza? O primeiro vídeo é uma sequência de textos postada pelo número 5, ou o protagonista. Basicamente ele fala que pertencia a esse grupo online chamado Playground, mas que não sabia exatamente qual era o intuito desse grupo, ao qual ele mesmo afirma que nem mesmo os outros sabiam que ele era um membro. Desde esse ano de 2003, o protagonista não tem notícia do pessoal. Ele segue explicando sobre vídeos que os outros trocavam, mas que tinha alguma coisa errada sobre esses vídeos. O número 5 fala que o canal era voltado a compartilhar o que ele presenciou nesse grupo, porém ele não poderia mostrar alguns conteúdos. A um primeiro momento não parece nada demais, só um grupo que compartilhava coisas bizarras entre si. Acontece que as coisas tomam um rumo estranho.
O número 5 posta um vídeo de atualização, dizendo que estava selecionando e buscando os vídeos que estavam salvos em lugares diferentes e que precisava de tempo para fazê-lo. Ele então disponibiliza um link contendo mais informação sobre Playground e seus membros. No início, o grupo era só de 2 pessoas. O número 1, um sujeito bem esquisito, mas era um cara legal e de bom coração. Já o número 2, ou o antagonista, era uma pessoa que parecia sempre estar carregada de más intenções. O número 3 e 4 foram recrutados pelo número 1. No momento, não temos muita informação sobre o 3 e o 4, mas vamos chegar lá ligando alguns pontos. A partir daqui surgem outros personagens nessa história e somos apresentados às séries de cada um deles. Scott aparece no primeiro vídeo do canal e ele é um cara meio esquisito. Ele parecia fazer parte de um time de futebol como treinador, mas devido a alguns problemas, ele foi mandado embora e isso o afetou de uma forma em que ele passou a fingir estar treinando um time. Sim, ele está treinando pessoas que não existem. Bom, não tem muita coisa relevante para acrescentar até o 4º vídeo, que é onde realmente acontece algo estranho. O Scott parece estar fugindo de alguma coisa e ele encontra uns cartazes. O primeiro traduzido fica mais ou menos assim: treinador premiado despedido após a descoberta de arquivos estranhos em seu disco rígido. E o outro parece ser um desenho do time que o Scott era treinador. A segunda série começa com uma pessoa relembrando de um tal de Cameron. Não é claro, mas essa pessoa já faleceu, levando em consideração o tom e algumas coisas que a pessoa do vídeo fala. No momento não há nada demais aqui, mas esse sujeito será mais recorrente em breve. Os vídeos não são o único material que temos. Logo quando Remnants of Playground iniciou suas atividades como um canal no YouTube, um fórum foi criado para discussão, atualizações e para que o protagonista disponibilizasse o conteúdo que se referiu nos primeiros vídeos. Além dos anúncios normais, há tópicos feitos para outras séries além daquelas presentes no canal, mas simplesmente não há nenhum conteúdo sobre elas. Temos também Sleep, um usuário do fórum que, segundo o próprio, era membro do grupo Playground. Aqui já começamos a identificar um problema. Falta muita explicação do que está acontecendo, muitas questões para serem respondidas. Por que tem outras séries apenas no fórum? E o que são os ditos vídeos bizarros no início? E parece que não teremos respostas tão cedo. Uma outra figura que aparece em atividade no YouTube, dessa vez tentando denegrir o canal Playground de alguma forma, Former Adolescent, ou FA, possui vídeos que não fazem sentido. Acontece que entre eles existem rastros do seu envolvimento com o grupo. O FA se expressa de maneira estranha, carregado com um tom infantil quando fala. Além disso, ele aparenta estar preso no ano de 2003. Mas olha só, em um dos vídeos tem uma gameplay de Overwatch, que é um jogo de 2016. Seria esse um furo de roteiro? Vamos dar uma adiantada aqui, beleza? Esses dois meio que não tem muita coisa. Só o FA andando por aí com uma máscara de porco em um parque onde crianças estão brincando. Flavoring, no caso o último vídeo postado até então, é meio difícil de descrever, mas temos alguém rabiscando a máscara de porco. Na testa está escrito Help, ou ajuda. E podemos ver de fundo um pôster ou algo do tipo com o nome do Scott. Tá, o que foi isso? Remnants of Playground entra naqueles ARGs obscuros. Conforme as coisas vão avançando e novos episódios surgindo, notamos que não há necessariamente algo misterioso rondando esse canal, mas sim incompleto. No caso de Playground, temos muitas questões sem resposta. Os próprios vídeos não nos levam a um caminho coerente do que está acontecendo. Aí uma curiosidade, eu achei em alguns icebergs por aí, citando Remnants of Playground como um projeto não finalizado. Já que é assim, vamos colocar na mesa algumas informações e formular algumas teorias. Primeiro, os membros do grupo. O número 1 possivelmente é o Scott, que bate com as características ditas pelo protagonista e com sua aparição nos vídeos. O número 2 é o FA, no caso o antagonista, pessoa que esteve perturbando o prota e possivelmente aquele responsável até mesmo pelo término do grupo. O número 3 temos pouquíssima informação, sabemos que ele se chamava Sleep e que esteve ativo no fórum durante um período. O 4 não sabemos quem é e não há nenhuma informação sobre. De alguma forma o protagonista invade um grupo online e consegue acesso a vídeos estranhos compartilhados entre pessoas. Minha teoria é a seguinte: número 4 é Cameron. Sim, outro personagem que também não temos nenhuma informação. Sabemos apenas que ele era relacionado com o número 2. Acredito que o grupo Playground possui envolvimento com a morte de Cameron, mais especificamente um crime orquestrado pelo FA. E o Scott atuou como cúmplice. Isso explicaria o porquê em Scott 4 suas mãos estarem manchadas de sangue e sobre aquela notícia no jornal. Além disso, o assassinato foi gravado em várias partes, pelo FA e pelo Scott. Esses vídeos então eram compartilhados entre eles dois e Sleep, mas Sleep não sabia que o 4 era Cameron. Ah, eu não disse isso.
mas no fórum o protagonista afirma que o pessoal do grupo sabiam que ele era um espião de certa forma e que via os arquivos compartilhados nas sombras. Isso já tira um possível furo de haver uma pessoa a menos no grupo. E não acaba por aí. Scott claramente seria o mais afetado por essa situação, demonstrando em como ele treina um time imaginário de futebol e todo o seu comportamento de pessoa perturbada. O FA também não levaria as coisas na boa. Em For Cameron, onde ele aparenta estar cada vez mais insano, chegamos à conclusão de que ele ficou, sei lá, meio que com medo do que poderia acontecer, e no caso, os vídeos que estão faltando e não foram postados são de FA e Scott cometendo o crime. Outro ponto que se conecta é o fato de FA aparecer apreendido com alguma coisa em For Cameron 3, enquanto ele filma uma floresta no fundo. Talvez ali tenha sido o local do crime. Porém, não dá pra concluir tudo ainda, afinal essa teoria tem algumas inconsistências. As datas podem não bater com as ordens dos acontecimentos, outros detalhes também não se encaixam. Por exemplo, não dá pra ter certeza se Cameron era membro de Playground, e se ele não foi, essa teoria meio que cai por terra. Não há uma real explicação do porquê Scott ter sido demitido, e se esse foi o caso, como os arquivos foram vazados. Devido à falta de informação do terceiro membro do grupo, então ele fica meio alheio nessa história. Essas inconsistências se devem mais por conta do que temos disponível em Playground. Na maioria das vezes, leva a um caminho sem saída. Uma coisa a se notar é, os episódios no canal do YouTube e atualizações aconteciam entre grandes hiatos. Até hoje não dá pra saber o que essa série se trata. Seu encerramento abrupto creio que foi por conta de desinteresse dos criadores. Até formulei outras teorias, mas como a história meio que não leva a lugar nenhum, preferi não me estender. E não acho que esse ARG tenha qualquer continuidade. Deeper é um canal que surgiu em 2016. Possui 40 vídeos publicados, que variam entre 15 a 40 segundos de duração. A maioria dos títulos estão codificados. Os primeiros vídeos remetem a uma estética do formato found footage e são filmagens que correspondem para a solução de algum tipo de código desses títulos. Nos primeiros vídeos, há mensagens ocultas e áudios que nos dão uma impressão sobre o que é esse canal. Bom, como já dizia Jack, vamos por partes. Como são 40 vídeos, ficaria difícil detalhar cada um aqui. Então é o seguinte, decidi separar em levas, o que eu vou chamar de temporadas, e detalhar aqueles que são, digamos, mais relevantes. Nesse meio tempo serão adicionados detalhes que podem agregar ao mistério como um todo. E para ficar mais fácil, qualquer vídeo em específico mencionado será chamado pelo seu título já decifrado na tela, beleza? O primeiro vídeo chama Perseguido, mostra uma pessoa fugindo de alguma coisa. Em Here temos uma gravação de um campo aberto. O vídeo de número 5 não foi decodificado e mostra um shot de um revólver numa mesa. Listen é outra gravação de campo aberto, dessa vez no final é emitido um som estranho. O áudio jogado em um espectrograma nos mostra um nome, Stephanie Ann Bauman. Stephanie, de 15 anos, foi vítima em um caso que até hoje não foi resolvido. Seu corpo, com vários machucados, foi encontrado jogado em um local em Denver, no Colorado. Acredita-se que o lugar mostrado em Listen seja o mesmo onde o corpo de Stephanie estava. Não demora muito e já temos mais uma pista grande. 25 possui outro áudio que nos leva a mais um nome, Darcy Anderson. Outro incidente no Colorado. O próprio vídeo data de 15 de dezembro de 1986. No dia em questão, ela não compareceu à padaria em que trabalhava. Cerca de uma semana depois, a acharam estrangulada dentro de seu carro. Em Finan, Morten e Self, há outro nome decodificado, Karen Denise Aguilera. Foi dada como desaparecida em setembro de 87. Seu corpo foi encontrado em um campo aberto próximo a uma estrada e não se sabe a causa de sua morte. A essa altura, já temos uma ideia do que é Deeper. Os vídeos dão pistas sobre casos arquivados que ocorreram entre 1970 e 1980, especificamente no Colorado, Estados Unidos. A partir daqui, inicia uma nova temporada de Deeper, mas ainda assim segue o mesmo padrão, uma gravação com códigos escondidos e alguma música ou áudio distorcido de fundo. Acontece que é a partir de agora que as coisas começam a ficar bem bizarras. O cenário agora envolve o porão de uma casa. No 18º vídeo, mostra algo semelhante a um corpo dentro de um saco ao lado de um balde com produtos de limpeza. Na sequência, uma pessoa dissolvendo alguma coisa em ácido sulfúrico. O resto eu não posso mostrar aqui porque é bem gráfico, mas aqui tudo indica ele está mexendo em órgãos e sangue humano e parece ser bem real. Um nome é revelado no áudio analisado no espectrograma, Kara Nancy Nichols, e guardem esse nome pois ela será bem importante para uma teoria. Um breve destaque ao 23º vídeo intitulado Memória,
ou relembrado/memória em latim. Basicamente, o nosso serial killer casualmente caminha por uma área residencial e, de praxe, mensagens codificadas escondidas, e dessa vez com direito até a um símbolo satânico. Não, mentira. Esse é o símbolo da mãe. Cada uma das suas partes representa a consciência divina e suas capacidades. Pelo que eu consegui achar por aí, o símbolo é relacionado com divindades do hinduísmo e, obviamente, a figura materna. Beleza, e o que isso tem a ver com Dipper? Boa pergunta. Pausa. Um momento, amigo. Eu esqueci de ver esse espectrograma em específico. Do lado do nome revelado tem um símbolo. Esse é o sigilo de Lúcifer. Bom, aqui começa a aparecer símbolos e metáforas. Eu vou adiantando que eu meio que não consegui conectar esses símbolos, mas vamos dar continuidade. A terceira temporada de Dipper, meio que não há muito o que podemos extrair. Ele aparenta vagar no meio do mato e por lugares abandonados, indicando que ele despacha o ácido utilizado na natureza. Isso aqui pode trazer um paralelo com o símbolo da mãe. Ele está alimentando a mãe terra com os corpos de suas vítimas. Destaque para o vídeo 28, onde ele vai para Silent Hill, só que não tem nada demais nesse aqui, e no 29 há imagens de locais mostrados antes. Nos comentários dizem que ele está relembrando das vítimas, como se tivesse um fator emocional nos crimes, mas eu acho que não. A meu ver, isso significa que ele não só anda por aí sem preocupação, mas que, enquanto caminha, ele induz que esse jogo ainda não acabou. Os flashbacks basicamente representam os casos arquivados ao qual ele seria responsável, mas nunca chega a ser pego. No vídeo 29, aparece aquele mesmo campo aberto do caso da Mary Bauman. O seu título revela uma mensagem. Olá de novo. Apesar de tudo, as coisas parecem estar se conectando. Enquanto meu estado decadente faz com que fique cada vez mais difícil continuar compartilhando, gostaria de agradecer a paciência que tiveram comigo. Já falei anteriormente do material que deixei, tipo uma coleção de memórias. Não posso garantir daqui em diante o que vocês podem aproveitar do que eu tenho para mostrar, mas o material será distribuído e, se tudo der certo, será feito em breve, se minha mente ainda estiver no lugar. Atenciosamente, H. Bom, é o seguinte, essa mensagem também é uma peça-chave para uma possível resolução do mistério, então a gente guarda isso daqui e vamos seguir. A quarta temporada de Dipper, bem similar à leva passada, dessa vez são imagens do que eu suponho que seja o interior da mesma casa de antes. E aqui surge mais um enigma. Essa imagem aqui. Eu não faço a mínima ideia do que é isso. Eu tentei ver se era algo relacionado a sigilos, mas aí já desvia muito do tema principal desse canal. Claro, caso você tenha alguma informação para agregar no significado desses símbolos, comente aí. O vídeo 38, Death, tem bastante coisa para analisar. O que importa está no som, que é um sinal SSTV, utilizado para transmitir imagens através de frequências de rádio. Colocando o áudio em um programa de decodificação, obtemos essa imagem, um tamboril e um código base 64, revelando uma cifra Vegenere, que significa 6 meses. Além da bioluminescência que ele usa como isca para atrair suas presas, o tamboril também caça de forma sorrateira. Ele habita as profundezas abissais e se mantém camuflado para agir no momento certo. O assassino, assim como o tamboril, também vive junto com outras espécies, e até entre seus iguais, mas também caça as mesmas, se mantendo escondido. Indo direto para o último vídeo, seu título revela apenas esta imagem. Com nossas condolências, gostaríamos de informar o falecimento de nosso amigo. Pedimos perdão pela demora dessa mensagem, mas queríamos fazê-la de forma que honrasse a ele e seu legado. Temos cópias dos vídeos, fitas, áudios, textos. Não sabemos qual o futuro dessa comunidade e se ela se sustentará daqui em diante. E é nesse momento que esse canal encerra suas atividades. Apesar dessa jornada árdua, ainda não acabou. Vamos finalmente às teorias. Toda a premissa do canal leva a crer que Dipper é um serial killer, dando pistas sobre casos arquivados do Colorado entre os anos de 1970 e 1980. Ao todo, os vídeos revelam cerca de 10 vítimas, todas mulheres entre 16 e 23 anos. Vale ressaltar o espaço de tempo para cada um desses casos. Dipper planejou durante anos cada um de seus crimes meticulosamente. As referências decodificadas trazem a ideia de que, mesmo mostrando o que está fazendo, ele não quer ser pego. Isso não é um jogo, ainda não acabou, inferem o devido cuidado que o assassino mantém para não ser pego e a necessidade da audiência sobre seus crimes. O canal do YouTube seria um mero entretenimento, indicando que além das vítimas desaparecidas, há um jogo por trás, como um clássico jogo de gato e rato. E falando em jogo, há poucas discussões sobre esse canal na internet, e é amplamente aceito que Dipper se trata de um ARG bem bizarro, mas muito bem elaborado, e temos boas evidências para isso.
Primeiro, o próprio canal do YouTube. Deeper mostrou imagens, entre aspas, reais dos crimes. Uma hora ou outra ele seria pego por conta disso, e também pelas várias pistas que ele dá nas mensagens codificadas. Por exemplo, o pessoal chegou a identificar alguns locais que aparecem nos vídeos. Em casos de serial killer, mesmo que consigam realizar os crimes no sigilo, ainda assim deixa rastro. Além de que não houve nenhum suspeito identificado, ou ao menos uma linha de investigação sobre esses casos estarem interligados. Temos sim incidentes aqui na plataforma que tomaram a atenção da polícia, mas foram desmentidos depois. A composição do mistério também leva a crer que é um ARG. Veja, base 64 é uma linha de código usada em outras ARGs e é bem simples de decodificar. Há várias ferramentas aí na interwebs para isso. Cifra Vigenere também se enquadra nesse quesito. Outro ponto é o áudio presente nos vídeos. Pode ser um motivo estúpido, mas eu tenho outra suposição do porquê a chance disso ser um ARG é alta. A trilha sonora. Sim, as músicas que o Deeper usa são da banda Birds of Canada, recorrente em conteúdos similares a esse. Deeper também usa músicas de Daniel Johnston, e até outras do Charles Manson, veja só. Acredito que a escolha dessas músicas foi mais para trazer aquele ar creepy para a série. Pesquisando mais a fundo sobre os casos arquivados, descobrimos que os homicídios têm diferentes culpados. Lembra da Kara Nancy? Então, ela foi dada como desaparecida lá em 2012 e recentemente foi descoberto o responsável pelo seu desaparecimento. Seu corpo foi encontrado e o ator do crime levado a julgamento. Joel Hollendorfer, sentenciado pela morte de Kara Nancy e de outros crimes. Vale mencionar que a primeira vítima cronológica de Deeper foi em 1970. Joel nem era nascido quando Deeper começou a operar, então aqui já dá pra desvencilhar qualquer relação que ele venha a ter com o misterioso serial killer, ou de que os crimes foram feitos por uma única pessoa. A Stephanie Ann Bauman, aquela que aparece lá no sexto vídeo, tem uma linha ligeiramente diferente. Acredita-se que ela foi vítima de um serial killer que atacava mulheres em Denver. O assassino foi preso, mas as outras vítimas não correspondem e nem possuem relação com as que aparecem na série Deeper. Então, além do que é apresentado no canal do YouTube, descobrimos que alguns crimes foram feitos por assassinos diferentes. Logo após o término de Deeper, surge um outro canal que serve como continuação dos vídeos, que ficou conhecido como Mr. Doc, e é claro que segue a mesma vibe do seu antecessor, com várias mensagens escondidas nos vídeos. Mas não é só isso. Mr. Doc mostra que não só era conhecido de Deeper, mas que também tem acesso à conta do YouTube. Esse aqui também tem muita coisa e eu vou deixar para fazer análise dele em outro momento, beleza? Portanto, pode ser que o canal Deeper foi feito por um grupo de pessoas que se inspirou em outras RGs e casos reais de serial killer. Comentários e vídeos removidos. Esse é um fator que dificultou bastante durante a investigação. Sobre os vídeos, eu acredito que todos estejam disponíveis. Acontece que certos conteúdos foram removidos. Conforme a série avançava, o pessoal desvendava bastante coisa nos comentários, e por conta disso, alguns desses comentários foram apagados pelo dono do canal. Certos links que eram escondidos das mensagens codificadas estão fora do ar, assim como arquivos de imagens foram removidos. Lá para os últimos vídeos que isso acontece mais vezes, e realmente torna bem complicado encaixar as coisas. Como eu falei, o canal Deeper não é o fim dessa história, ainda há o Mr. Doc para ser analisado e talvez reorganizar algumas pontas soltas que ficaram, como o lance dos sigilos lá. Isso aqui eu vou deixar para um futuro vídeo, porque esse daqui já tem muita coisa e ficaria muito confuso e cansativo incluir ainda mais informação. Fica aqui o meu veredito, não acho que o canal Deeper se trata de um simples ARG, por mais que inspirações tenham sido o motivo para a criação desse canal, talvez o grupo teve uma pequena intenção de divulgar esses casos arquivados do Colorado de alguma forma. Durante muito tempo, e até hoje na verdade, muitos questionam sobre o canal Deeper ser de um serial killer real, sendo que a ideia de um ARG é justamente essa, utilizar de seus elementos como uma forma alternativa de entretenimento, mas Deeper tem uma pegada diferente, uma que se desvencilha dos princípios estabelecidos para a definição de um jogo de realidade alternativa. Bom, tentei ao máximo incluir o que eu achei mais relevante sobre os canais mencionados. Claro que teve coisas que ficaram de fora, mas creio que dessa forma tenha ficado melhor. Peço desculpas pelas falhas no áudio, o mic que eu tava usando zoou, aí eu fiz umas gambiarras. Foi bem difícil fazer esse vídeo, não só por problemas técnicos, tive que baixar, decodificar um monte de coisa. Vou deixar o link do Discord aí, por lá eu tenho um protótipo de atualização dos assuntos que são abordados nos vídeos. Alguns dos canais que estão aqui no vídeo foram sugestões, então sinta-se à vontade para deixar suas sugestões possível. Não se esqueça de considerar seu apoio no vídeo, fique na paz e até a próxima.